Sou o Marcelo Lima, sou CEO da Tonks, a empresa responsável pela rede Cine Marquise, pela realização da Expo Cine, a maior convenção de cinema da América Latina e também editora do Portal Exibidor. Bom, eu acho que a gente está no auge do mercado de produção audiovisual no país hoje, né? Com excesso de profissionais, grandes recursos disponibilizados, desde recursos federais até mesmo recursos estaduais, em determinadas situações recursos municipais, né, que criam uma indústria que só tem a crescer mais ainda ano após ano, né, ainda mais com essa descentralização da indústria audiovisual, que até pouco tempo atrás era quase que exclusiva dos Estados Unidos, hoje está bem mais descentralizado, e o Brasil está se aproveitando muito bem disso, né? Vale destacar aí as cidades de São Paulo e de Rio de Janeiro, que estão mais avançadas nesse processo de profissionalização do audiovisual. Eu acho que a qualidade das escolas, as escolas ainda precisam chegar num patamar e num nível, eu diria uma nivelação entre os conteúdos e matérias que são apresentados e também uma integração entre elas para que a gente tenha mais pessoal formado e também com um certo foco mais mercadológico e diminuir um pouco o lado criativo, né? O lado criativo ele se destaca demais e o lado mercadológico quase que fica marginalizado. Eu acho que essas duas pernas do audiovisual, da produção, ela precisa ser um pouquinho mais balanceada. Só assim a gente vai conseguir também avançar para crescer com as nossas próprias pernas, e independente, e não depender tanto de recursos públicos. Acho que sim, né? A gente pode pegar como exemplo clássico a cidade de Albuquerque, em Nevada. A cidade de Albuquerque é uma cidade muito parecida com Poços de Caldas, e hoje ela é reconhecida pela produção de Breaking Bad, né? Então, há soluções em cidades de 150 mil, 200 mil habitantes, que hoje tem uma indústria audiovisual muito bem profissionalizada, a partir, logicamente, com apoio dos poderes públicos, com leis de incentivo, mas para depois depender única e exclusivamente pela indústria que foi criada ali, né? Sim, então a gente tem oportunidades de conhecer ótimas indústrias fora do país, que pode ser copiada para cidades do tamanho de Poços de Caldas. Tem a cidade de Marselha também, muito parecida na França. São cidades, se a gente fizer uma comparação, do tamanho de Poços de Caldas. Bom, o maior desafio do mercado do audiovisual é justamente o coletivo. A gente depende de muitas pessoas. Uma pessoa só, uma empresa só, não consegue fazer milagre. Então, você precisa do coletivo, você precisa do ecossistema funcionar. E nada ninguém para iniciar esse coletivo do que uma entidade pública. Pode ser um único departamento dentro de alguma secretaria ou até mesmo da prefeitura, ou até a criação de toda uma empresa ou uma secretaria exclusiva para fazer esse ecossistema funcionar. São eles que têm a força de chacoalhar a quem precisa ser chacoalhado, né? Seja um cameraman, seja um eletricista, os pontos turísticos, mapeá-los e colocar tudo dentro de uma visão só, né? A gente viu isso acontecer com a criação da Ancine, a regulamentação do nosso mercado audiovisual. Não foi do dia para a noite que essa regulamentação saiu, né? A Ancine tem aí seus 25 anos para contar a sua história de crescimento, assim como a Rio Filme no Rio de Janeiro, a SPC em São Paulo. Então, para começar, alguém do poder público precisa dar o pontapé inicial. Caso contrário, é isso. A gente vai ter ilhas de ótimos profissionais que ou eles vão criar projetos internos e mais privados, ou até mesmo vão se retirar da cidade para ir para centros mais profissionalizados. Qualquer cidade acima de 150 mil habitantes tem um potencial enorme. E Poços de Caldas é uma cidade turística, né? Tem esse ponto
a se destacar. Então, é um cenário vislumbrante, a céu aberto, que conta como ponto positivo já de pontapé inicial. Agora, precisa de alguém para conseguir organizar isso, né? Fazer um mapeamento de profissionais, mapeamento de empresas que prestam o serviço e até mesmo mapeamento dos pontos turísticos, né? Para isso virar uma espécie de booking da cidade que consiga atrair novos projetos e por aí vai, né? Vocês têm como exemplo grande todo o multiverso da Turma da Mônica, que já foi gravado aqui, série, filmes, e tudo isso, pelo que eu percebi olhando de fora, foi de um formato de guerrilha, né? São profissionais de fora da cidade que chegaram na cidade aproveitando do seu cenário. Mas eu tenho certeza que há profissionais aqui que conseguem prestar esse serviço e não precisar importar tanto profissional de fora para prestar. Eu acho Poços de Caldas uma cidade super privilegiada, com sua riqueza de cultura, principalmente audiovisual, e a sorte que ela tem e sempre teve. Eu conheço muitas cidades com mais de 100 mil habitantes, 150, que ficou um bom período sem cinema. E Poços de Caldas sempre teve um cinema. Teve São Luís, teve Outra Visão, o próprio Shopping Center, nunca ficou sem ter cinema. Teatro, o Espaço da Urca sempre esteve disponível. E vários outros movimentos de cultura da cidade que sempre teve. Mas, olhando de fora, eu não sendo da cidade de Poços de Caldas, eu sinto o Poços Caldense muito parecido com o Brasil ali nos anos 50 e 60, aquele sentimento de vira-lata. Nós sempre somos inferiores, né? E Poços de Caldas eu vejo superior em muitas coisas. Então eu acho que a própria população precisa fazer uma autocrítica de que vocês estão num patamar muito mais acima do que acham que estão. Pergunta difícil de dizer, porque o exemplo que eu dei de Ainda Estou Aqui vale para qualquer produção no mundo. Esse casamento, né, alinhamento dos astros, ele não é fácil de acontecer, né? Olhando lá para o passado e falar de Star Wars, né, eu acho que Star Wars é um dos produtos mais bem sucedidos mercadologicamente, criativamente, da história do cinema. E eu sei que George Lucas, assim que o Star Wars acabou, ele sabia a joia que ele tinha. Eu não vou falar da joia do produto final, a joia da equipe que ele montou. E ele não queria perder essa equipe de maneira alguma. Ele criou até uma empresa para conseguir sustentar essa equipe e correr atrás de uma nova produção para conseguir sustentar aquilo ali, né? Eram profissionais de som, de efeitos especiais, editores, mixagem de som. Todos eles ganharam Oscar, né, assim que o Star Wars entrou no cinema, no ano seguinte. E esses fatores de casamento requer muito trabalho de poder público para ele conseguir catalogar todos esses profissionais, catalogar também as empresas, né, como também a área de educação. A gente precisa escoar mais profissionais mais preparados. Um dos grandes problemas que eu enxergo das escolas hoje, quando você vai conversar com os alunos, eles só pensam em uma coisa: ser diretor de cinema. Nem produtor eles querem ser. E a gente tem uma gama enorme de vagas de emprego na área do audiovisual, do eletricista, do editor, do mixador de som, do captador de som, cameraman, e a gente não tem uma profissionalização e catalogação de todos esses departamentos. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai ter a sorte de encontrar potenciais profissionais, de conseguir juntar todos numa mesma data, numa mesma agenda, para conseguir entregar um produto de qualidade, né? E ainda contar com a sorte, né? Não quero desmerecer a atriz original que faria a Eunice Paiva, né? Esqueci até o nome dela. A Fernanda Torres era uma segunda opção, né? E deu no que deu. Deu o resultado. E olha que engraçado, né?
por causa do sucesso do Ainda Estou Aqui, o Vale Tudo perdeu a Fernanda Torres como Odete Roitman. Então, é isso. Enquanto a gente não tiver uma quantidade suficiente de profissionais e eles não estarem bem catalogados, a gente vai ter dificuldades de se autoconsiderar como uma indústria altamente profissional. Eu acho que há uma síndrome de impostor enorme em toda a classe artística brasileira. A gente consegue fazer melhor, mas todo mundo só quer o sucesso, quer o suprassumo, algo que é muito raro conseguir. Se a gente for do esporte, por exemplo, a quantidade de jogadores de futebol e a quantidade desses jogadores que conseguem chegar num patamar de um futebol de Série A, eu não vou nem falar da Europa, vou falar da Série A brasileira, é muito difícil. Quantos não tentam ser esse jogador e está no mínimo na Série A? Não vou nem destacar os craques que estão na Série A. Ganharam uma medalha de ouro numa Olimpíada. É o caso do nosso mercado de cinema audiovisual, né? Todo mundo quer o suprassumo, ele quer ser, pior ainda, ele quer ser o diretor daquele mainstream, daquele sucesso. E há muitas outras formas de você ter sucesso dentro do audiovisual. Os profissionais e as empresas que já perceberam isso, hoje são as de maior sucesso que está no mercado. Não ser o melhor, não ser o suprassumo, não correr atrás de um santo grau quase impossível. É simplesmente prestar o serviço da melhor qualidade. A partir daí você já vai ser um profissional muito requisitado. Se a gente olhar hoje o sucesso recente que Ainda Estou Aqui e olhar as mais de 300, 400 pessoas que trabalharam naquele projeto, quantas pessoas se destacaram como nome dentro daquele projeto? E quantos tem um dedo naquele projeto que é mais um anônimo que está só na linha de crédito. Aquilo ali é de grande importância. E o mal da gente é não dar a própria importância de estar naquele crédito. Então, a partir do momento que a gente conseguir, e aí eu falo pessoa por pessoa, empresa por empresa, deixar a vaidade de lado e começar a prestar serviço, independente do projeto que seja, ele vai começar a ter sucesso profissional, econômico e até mesmo de vaidade interior. Toda e qualquer manifestação cultural, ela depende de hábito, costume, para ela ser um sucesso. Seja um museu, seja ouvir música, seja assistir um filme no cinema. Não se faz isso do dia para a noite. É um processo longo, precisa de bastante resiliência para conquistar. O que acaba bastante com isso é o sentimento de pressa. Não está dando certo, eu vou parar por aqui, e não consegue avançar. E aí é bem naquele momento que pode dar certo. Você conseguir emplacar um cinema numa cidade pequena é um processo de uma geração. E aí você começa a trabalhar com aquela criança que está ali entrando no primeiro ano do ensino fundamental, para quando ela ter o primeiro encontro dela com a namorada, com o namorado, o cinema seja a primeira escolha. O pai dela, se não teve o acesso, o pai ou a mãe não teve acesso ao cinema, já é um caso perdido. É muito difícil trazê-lo do cinema de volta. Mas aquela criança, daqui a 7 anos, ela é uma adolescente e pode chegar ao cinema. E se essa criança tiver um momento muito especial ali, o primeiro beijo, ou o primeiro encontro, ou até um encontro com os amigos, quando ele tiver filhos, ele vai querer herdar essa experiência para o filho. E aí o ciclo se repete 7 em 7 anos. É assim com teatro, é assim com música, é assim com museu, é assim com qualquer movimento artístico-cultural que a gente tenha. Enquanto você não tiver hábito, você jamais vai conseguir. Então, qualquer nível publicitário de incentivo tem que partir com as crianças. E, lógico, ter a resiliência de aguardar de 7 a 10 anos para ver o resultado do dano. Isso é muito difícil provar em estatísticas.
porque as estatísticas sempre se baseiam em cima dos últimos 4 anos. Mas não tem outra lição de casa. Até lá, é você fazer sucesso com o mainstream. É você entrar com Divertidamente, explodir de bilheteria e no mês seguinte você fazer 1/10 da bilheteria Divertidamente com qualquer outro título. E aí quando a gente fala de conteúdos mais localizados, vai do mesmo ponto. Você ter a continuidade de exibição e ações, mesmo que a gente tenha 0 de público. Eu vou dar um exemplo muito forte em relação ao Cine Marquise, lá de São Paulo. É muito fácil a gente falar de Cine Marquise de São Paulo, está na Paulista, é fácil, todo mundo aparece lá, está dentro de um prédio famoso, ícone da arquitetura paulistana, que é o Conjunto Nacional, mas a gente teve também os nossos desafios e não foram poucos. Um deles, o Conjunto Nacional, ele fecha às 8 horas da noite todo domingo, de feriado. Então, a gente sempre perde a última sessão. Isso é um problema muito sério para a gente fazer a composição do nosso faturamento. A gente precisava criar uma sessão nova dentro da limitação que o Conjunto Nacional fecha às 8 horas da noite. E a gente criou uma sessão matinê, às 10h30, 11 horas da manhã. E a gente criou isso depois de 2, 3 meses que o cinema estava aberto. E a gente tinha sessões de 1 pessoa, 2 pessoas, sessões vazias. E a gente sempre recebia a crítica dos funcionários, crítica do próprio gerente, para que a gente tem que chegar cedo, bater pontos, ninguém aparece, a gente tem que insistir, uma hora vai dar certo. Hoje, a matinê é uma das melhores sessões que a gente tem, depois de 4 anos de existência de Cine Marquise. São sessões bastante concorridas, distribuidoras brigam pelo horário para colocar o filme na matinê, porque sabe que dá resultado. Hoje, por exemplo, a gente está falando... Esse documentário está sendo gravado comigo no final de semana de Homem com H. Uma das melhores bilheterias aconteceu na sessão das 11 horas da manhã de um sábado. Algo que seria praticamente impossível de se enxergar há 4 anos atrás. Então, é o hábito, não desistir. A gente ficou praticamente 18 meses com resultados de 0 a 2 pessoas e a gente continuou insistindo, pagando luz, pagando água, pagando funcionário, para fazer com que aquela sessão fosse viável economicamente. E hoje ela é. Mais uma vez, é hábito. Eu trabalho com audiovisual a vida inteira e minha formação foi quase que praticamente realizada por cinema americano, com algumas pitadas de Trapalhões e Xuxa. Essa foi a minha realidade de audiovisual. E depois de velho, depois dos 20 anos de idade, eu comecei a ter acesso a outras origens de audiovisual, cinema europeu, cinema oriental, cinema sul-americano, além do Brasil, fala de Chile, Argentina, Colômbia e Peru, mexicano também, e é difícil você digerir depois de velho, não é fácil. Então, entra o hábito de levar o pequeno, levar o adolescente para a produção nacional. Eu tenho 45 anos de idade, ainda passo pelo estigma de que cinema nacional remete à pornografia. Porque eu cresci no meio da pornochanchada. Então, por mais que eu apoie o cinema nacional hoje, e a gente tem altas produções, a pornochanchada está no passado, isso ainda fica como uma sementinha na hora que a gente enxerga o cinema nacional, porque foi esse hábito que me passaram durante toda a minha infância e adolescência. Então, você tentar convencer alguém maior de 30, 40 anos, ele vai ter uma semente muito maior. Agora, se a gente pegar um jovem que assistiu no verão, nesse último verão, a Chico Bento, ouviu falar de Ainda Estou Aqui, ele vai ter uma outra percepção. Só que, se a gente não tiver novos produtos
nos próximos meses, isso vai cair no esquecimento e ele vai continuar sendo mobilizado com produções, principalmente americanas. Se a gente puxar o histórico de grandes experiências coletivas que a gente teve nos últimos anos, a gente vai destacar para Barbie, para Divertidamente e ultimamente para Minecraft. 3 grandes projetos americanos. E a gente não consegue emplacar os pequenos projetos nacionais. Então, eu acho que vai muito mais do responsável, do maior de idade, em levar as crianças para pequenos projetos nacionais e criar esse hábito para daqui a 7 anos ele pedir mais produtos nacionais do que os produtos internacionais. E vale lembrar também que nos anos 80, 90 e 2000, a gente foi muito influenciado com outro tipo de audiovisual nacional, que era o audiovisual das novelas. Então, a gente tem uma experiência forte com o nosso audiovisual, só que sempre foi ligado para as novelas. Então, é só transferir todo esse inventário que a gente tem para o cinema. Então, o pessoal sabe consumir. É só a gente saber como analisá-lo. O cinema nacional ainda tem diversos desafios para se considerar uma indústria resistente a mudanças políticas. A gente ainda passa por algumas situações que, se houver reviravoltas políticas, a indústria ela pode parar. Mais uma vez. A gente precisa sair dessa alta dependência de decisões políticas. A indústria automobilística ela sabe como lidar com isso, a indústria agropecuária sabe lidar também, a turística também sabe, mas a audiovisual ainda é altamente dependente. Quando você olha indústrias como a americana, como a francesa, atualmente sul-coreana, está muito claro ali de que eles não dependem mais de decisões externas. A gente tem um presidente dos Estados Unidos um pouco único, um pouco eclético, e a indústria hollywoodiana não está nem sentindo essa mudança. Ela está continuando trabalhando, enquanto outras indústrias estão sofrendo. A agropecuária é uma. Então, a gente precisa dessa independência. E, para isso, a gente precisa de associações mais fortes, de criação de hábitos mais intensos, para a gente não ser tão dependente de produtos estrangeiros.